Mateus 25, do 1 ao 12. Amém? Amém. E diz assim: glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando a sua lâmpada saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte. Olha só como é que é verdade aqui. Nós e a vós ir diante ao que o vende e comprai-o para vós. No 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ele disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus estava alerta a todos, está hoje alerta a todos. Porque quando chegar o grande dia do Senhor voltar, e muitos que não estão preparados, muitos que não vigiaram, muitos que não gostam de ouvir palavra, muitos que gostam de ler a Bíblia, muitos não gostam de ouvir pregações, quando Jesus chegava a dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é você, eu não sei. E por quê? Porque quando eu falei, ninguém ouviu. João era a voz que clamava ao deserto, é a voz que clamava ao deserto. João, ele clamava, e poucos deram ouvido a João. Assim também foi Jesus. Poucos deram crédito ao Filho de Deus quando ele estava na terra. Poucos deram. E na hora que ele voltar, ele vai falar: ei, onde você estava? Onde você estava quando a minha palavra estava sendo pregada? Onde você estava? Cadê sua reverência de cristão? Cadê sua santidade? Então eu não te conheço. Assim o Senhor vai falar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Estamos vivendo nas últimas horas. É as últimas horas do dia, do momento. Olha só, dia, momento de treva, onde o homem tornou-se insensível a Deus por causa do pecado. O homem acomodou-se ao importando-se com a sua vida espiritual, não importando com a sua vida espiritual, mas importando com as suas coisas terrenas. O homem deixou de se importar com as coisas de Deus, deixou de se importar com tudo que Deus oferece de melhor, para se importar com as coisas do mundo. O que é as coisas do mundo? É dinheiro, é riqueza, é bens materiais, largando de ouvir a palavra do Senhor para se apegar nas coisas materiais. E depois, quando não acontece o que pede, ainda reclama com Deus. Quando pede alguma coisa, seja para parente, seja para o irmão, para o pai ou para a mãe, e não acontece de Deus, não está acontecendo nada. O que está acontecendo? Que o Senhor não está respondendo. Ele vai dizer:
propósitos de Deus. Quem teme a Deus ouve a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? A palavra. O resto é mentira. Se tiver outra coisa assim, que não tenha da palavra, porque primeiro tem que ter a palavra. Mas muitas vezes, se alguém entregar e não for da palavra, se alguém falar e não tiver escrito, porque tem muitas Bíblias. Tem muitas Bíblias sendo escritas aí, distorcendo a verdadeira. Tem muita Bíblia aí que Neguinho está fazendo do jeito que quer. E a gente pega e começa a ler achando que é a verdadeira. Mas Deus manda vigiar. Vigiar é para que não se perca, para que fique atento à palavra do Senhor. As 10 virgens, 5 estavam atentos à volta do noivo, mas 5 estavam prudentes, não conhecia, não queria nem saber a hora que ele ia chegar. E muitas vezes a gente está pensando que Jesus não está batendo nas portas, está sim. O Senhor está dizendo que já estou voltando, e muitos não querem dar crédito à minha palavra. Muitos não querem nem saber da minha palavra. E Deus vai cobrar, viu? Vai cobrar. Jesus, olha só, nessa palavra do Senhor, que o noivo vinha chegando, meia-noite, aí vem o noivo. Jesus faz uma comparação com os nossos momentos finais, os nossos dias, e faz referência a 2 situações. Ele diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Que nós, olha só, que nós bem sabemos que nesta última hora surgem várias religiões sobre a face da terra, onde faz menções da palavra. Tem religiões que estão pregando a palavra, distorcendo, e tem gente que está acreditando, porque está dizendo, é de Deus. Aqui eu estou pregando, mas é de Deus. E eu vou pregar, sabe o que hoje? Vou pregar sobre riqueza. Olha só, eu vou pregar sobre riqueza. Você a partir de hoje vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter uma fazenda, vai ter isso. E Deus vai dizer, pregar primeiro, olha só, buscar primeiro a minha justiça, toda a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje tem gente buscando as demais coisas. Está esquecendo da justiça de Deus. A justiça de Deus se refere na palavra. A justiça de Deus está escrita na palavra. A verdade do Senhor está aqui, escrita na palavra. Mas vigia com certo tipo de religião que não está pregando totalmente a palavra. Está pregando mais os bens materiais, está pregando mais riqueza, carro novo, que às vezes entrega uma chave para você e essa chave nunca aparece. Olha aqui, recebam a chave, recebam o carro, você vai ganhar o carro, eu te entrego a chave, mentira. Fica 1 ano esperando para ver a chave que aquele irmão me entregou. Eu passava em todo lugar, alguém dizia, estia a mão, toma a chave do seu carro. Eu passava em São Paulo, toma a chave do seu carro. Até hoje eu espero, eu tinha que ter 23 carros, não deu um. Não deu um. E até hoje eu espero esse carro. Eu acho que eu teria uma frota para estar rodando em Salvador, não precisava estar aqui pregando. Eu estava rodando, porque quando o cara se irriga, ele esquece da palavra de Deus. Quando o cara ganha muito dinheiro, ele esquece da palavra de Deus. Ele se esconde, ele começa a se adormecer, só quer dormir. Tem dinheiro, eu só vou dormir, mas tem comida. Tem comida na mesa, eu vou ficar dormindo. Muitas vezes eu tô meio cristão. Se um tem cristão aí que quando enche a dispensa, eu não vou para a igreja hoje, vou ficar comendo e beliscando. Vou beliscar a noite toda. É isso, é verdade. Olha, a geladeira está cheia. E aí pronto, esquece da palavra de Deus. Por isso que Deus escolhe, ele primeiro, antes de derramar a bênção, ele começa a lapidar. Ele começa a trabalhar. Ele sonda o coração e vai sondando. Quando ele vê que você necessita, que após você receber aquela bênção, não vai ficar que nem aquela 5 noivas, ó, dispersa, ele te entrega. Ele te entrega.
que eu estava em Brotas, era uma eleição, e aí daqui a pouco, quando eu olhei para trás, eu vi um carro numa velocidade. Era uma crente dele dirigindo. E eu conheço ela também conhece. Quase passa por cima da gente, eu pulei carro e disse, ei, a cristã agora está maluca. Ela deu um carrinho mais ou menos, e ia passar por cima de todo mundo. E a gente achou que podia. Sabe o que Deus fez? Deus tirou o filho dela. Foi. Deus tirou o filho dela. Deus pegou o filho dela e tirou. Apertou tanto e tirou. E hoje ela está tão humilde. Eu olho para ela e digo, Deus tem misericórdia de ti, que quase você me atropela. Tem cristão que Deus quer entregar uma bênção, e na hora que recebe, vamos ter que ser um carro. Aí bota bem grande assim, exclusividade de Jesus. Você passa aqui, não já diz aqui um crente, exclusividade de Jesus. Aleluia! Aí quando ele encontra que passa por você, se você estiver um pouquinho fora do passeio, ele passa e olha e diz assim, Deus me perdoe, miserável, que estava, vai tomar dele. E aí passa, se você ficar de passa por cima, ele nem buzina, ele põe na primeira, joga na segunda, põe na terceira e tchum, sai de baixo. E quando você olha no fundo do carro, está assim, exclusividade de Jesus. Onde é que Jesus quer matar os cristãos? Imagina só. Olha só, vamos entrar mais. Olha só, Jesus, nessa palavra, que ele fala das virgens, aleluia, meu Deus, as prudentes, e ele fala das 10 virgens sensatas, ele está falando de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essas 5 virgens prudentes, ele está falando de uma igreja que busca estar cada dia na presença de Deus. Aquela igreja que está esperando a volta do noivo. Aquela igreja que ora, aquela que jejua, aquela que busca orar até pelos seus irmãos. Olha só, muitas vezes nós fomos numa igreja e se você disser assim, eu vou pregar hoje, não precisa, para as pessoas de Deus, não precisa nem você dizer, interceda por mim. A igreja tem a obrigação de interceder. Não é Deus que vai pregar. É assim mesmo. Eu para vir pregar aqui, olha só, eu tenho um grupo de lá de São Paulo, um grupo de Recife, um grupo de Paulo Afonso e um grupo de Ilhéus, que eu ligo para ele e digo, eu vou pregar hoje. Eles intercedem. São 10 pastores, são 8 missionários e mais o pessoal dos grupos que intercedem. São obreiros que intercedem para eu poder estar aqui dando uma palavra. Enquanto eu estou falando a palavra de Deus aqui, eles estão intercedendo lá. Por quê? Porque os crentes têm que estar assim. Enquanto um pastor, enquanto um obreiro, enquanto qualquer um da igreja pegou a palavra de Deus para pregar, nós temos a obrigação de interceder. Por quê? Porque a igreja separada não é de Deus. Deus não quer separação. Deus quer comunhão. E tem gente que só quer o próprio para si. Eu tenho que pregar, eu oro para ele, oro por mim. Quando eu vou pregar, deixa lá. Deixa, não é assim não. Para de egoísmo. Para de egoísmo, porque Deus quer uma igreja cheia e uma igreja de comunhão. É uma igreja santa. As 5 noivas, elas estavam todas elas juntas. Mas naquela noite ela estava atenta. Ela estava ligada. Que sabia que naquele momento, já poucos minutos, poucas horas, o noivo estaria chegando. E ela estava atenta naquele momento. Não estava dispersa. E muitas vezes a gente fica disperso por pouca coisa. Muitas vezes a gente fica disperso por uma televisão ligada. Olha só, cuidado com a televisão. Olha aí. Muitas vezes por uma novela. Como é que tá? Já passou a Globo? Não, passa. Olha pra cá. E tem que olhar. Tem crente que ele liga na Globo, passa 5 minutos, volta pro canal 5, para o Egito. Ele volta de novo. Já passou a novela da Globo? Tem gente que tem uma televisão. Olha só. Deus está falando, olha só. Tem gente que tem uma televisão na sala e no quarto. Aí o quarto é para a Globo.
aprende um pouquinho. Glória a Deus. Mas muitas vezes não. E Deus está lá anotando tudo. Ó, está anotando tudinho. Tudo isso é uma igreja dispersa. E Deus está pedindo, atento, santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não vamos ver a Deus. O que é santidade? É estar reto na presença de Deus. Está fazendo alguma coisa errada? Olha para o teu erro. Corrige em nome de Jesus. Porque às vezes a gente faz alguma coisa errada até. Muitas vezes a gente não faz nem por querer. Mas não tem a humildade de baixar o joelho e pedir perdão. Não tem. Deus, quando fala comigo, quando Ele vem falar comigo, eu começo a tremer do pé na cabeça. Parece que uma espada está descendo da cabeça aos pés. Aí ele fica ali toda apertada ali. Eu choro, eu vou para a cama, eu vou dar, eu choro, eu volto, eu fico ali. Preocupado, meu Deus, Ele falou comigo. E Ele vai me punir. Ele vai me punir. E Deus está dizendo aqui, ó, esse servo meu, ele é temente, porque ele está se preocupando com o que ele fez com o pecado, está se corrigindo. Deus quer ver a gente assim. Aquela 5, prudente. Ela espera. Ela sabia que naquele momento o noivo ia chegar. Ela sabia que o noivo já estava chegando. E que alguém ia gritar. Porque naquele tempo, quando tinha um casamento, naquele tempo, quando tinha um noivado, aí saía alguém pelo meio da rua gritando: o noivo vem aí, o noivo está vindo, e avisando a cidade toda para se preparar que o noivo estava vindo. Aleluia, Jesus! E hoje, o profeta está dizendo: Jesus está voltando. Está ouvindo só aí? Quando chegar lá em casa, acabou a palavra. Não quer nem saber do que foi pregado aqui. Já passou, já ouvi. Olha. É assim. E é assim que é. É assim que é as noivas. E você sabe. É assim que Deus olha e vê a gente como noiva. Jesus vem buscar a igreja, o noivo vem buscar a igreja. É noiva dele. Mas ele não quer uma noiva toda suja. Ele quer uma noiva sem mácula. Ele quer uma noiva de vestes brancas. O que é veste branca? É limpar a sua alma. É limpar seu coração. Se tem alguma coisa que você fez que desagradou o seu irmão, que desagradou o seu vizinho, peça perdão, porque Deus te perdoa. Mesmo que Ele não te perdoe, mas o Senhor te perdoa. Custa fazer isso. Custa ir lá dizer: me perdoe, eu errei. Mesmo se você não errou, mas não vai ficar de mão com as vestes sujas. Porque quando o Senhor voltar para buscar a igreja dele, Ele quer ver com vestes limpas, com vestes brancas. Não adianta vir esconder debaixo atrás da Bíblia. Olha só. Não adianta pegar a Bíblia para trás debaixo do braço e ficar se escondendo. Porque Satanás também sabe que é cristão e que não é. Satanás pensa que é cristão e que não é. Pegar isso aqui é fácil, mas carregar aqui é difícil. Eu pego a Bíblia e me escondo. Eu pego a Bíblia e estou me escondendo, mas dentro as vestes estão todas sujas. E Satanás está olhando e dizendo: vou matá-lo. Olha aí. Se Jesus está dizendo: você não mata, ele, vou matá-lo. Olha para ele como ele está pecando. Olha as vestes dele como está suja. Olha as vestes. A palavra de Deus não é brincadeira. Faça tudo na vida, mas não brinque com Deus. Tudo que você quiser, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Porque Deus não é menino. Se Deus te deu uma palavra e disser: faça isso, faça. Olha só, se Deus mandou, faça. Não diga deixe para amanhã, não deixe para depois, não faça. Tem gente que Deus fala assim: ei, olha, eu quero que você faça isso. Meu Deus, eu não vou fazer hoje, vou deixar fazer amanhã. Porque se eu fizer hoje, faça hoje o que tem que ser feito. Porque o amanhã não te pertence mais, pertence a Deus.
Tem gente que rebate com Deus. Rebate e não dá ouvido. Por quê? Aquela noiva, as noivas que não tinham, as que eram prudentes e as insensatas. As insensatas tinham as lâmpadas. O que é a lâmpada? Você sabe o que é a lâmpada hoje? Se você não sabe, eu vou te falar o que é a lâmpada. A lâmpada é a palavra de Deus. A lâmpada você está com ela aqui acesa todos os dias, meditando nela a cada dia. Se você não conhece a Bíblia direito, Deus não se zanga com você não. Deus quer que você leia. Deus quer que você leia e medite. Tem gente que diz, não, eu leio, mas não consigo gravar, não consigo meditar o capítulo, o versículo. Eu não sei nem para onde vai. O Espírito Santo se encarrega disso. O Espírito Santo se encarrega de te dizer o que está escrito na palavra. Só basta você crer, só basta você pedir. Amém? Mas ficou somente com a história. Olha só, as 5 eram insensatas e tinham lâmpada. Mas ficou somente com a história. Aquilo que o Espírito Santo operou na igreja primitiva, não tendo a sua experiência nesta hora com o derramado do Espírito Santo. 5 prudentes fala de uma igreja que sempre está cheia do Espírito Santo. Olha, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja somos nós. Olha só, o inimigo olha e vê na tua fronte a marca do Espírito Santo. E sabe o que é que ele faz? Ele não vai de frente com você, ele faz isso. Ele corre de um cristão que está com a marca do Espírito Santo. Ele não consegue. Se você chega nele de perto, quando ele olha que vê o teu Espírito Santo e você sai fora. Se você for atravessar na rua e aquele inimigo ali está cheio do demônio e você está cheio do Espírito Santo, você pode ir de frente com ele para você ver. Se você está cheio, vai em frente. Ele vai fazer isso, ó. Ele faz mal. Ele não consegue olhar para o brilho do Espírito Santo entrar na igreja. Não consegue. Não consegue. A lâmpada, olha só o que diz aqui, ó. A lâmpada para meus pés é a tua palavra, a luz para o teu caminho. A palavra diz que o noivo tardou e todas cochilaram e dormiram. Há uma grande diferença entre dormir, confiando em si mesmo e sendo enganado, ou descansar. O que é que a palavra diz? Descanse no Senhor. Dormir é fácil, deitou e dormiu, confiando que vai acordar por si mesmo. Aquelas noivas deitou e disse, quando ele chegar eu acordo. Na hora certa eu levanto, ela confiou nela. E as outras 5 confiavam no Espírito Santo de Deus. Confiavam no Senhor Jesus. Tinha uma lâmpada acesa e tinha o óleo derramando na cabeça dela. Muitas vezes, a gente, o Espírito Santo, ele olha e nos vê com o vaso que Deus está cada dia lapidando. Ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém. Se fosse um perfeito, já estava no céu. Ninguém tem o direito de apedrejar ninguém. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de ver o que Deus não está mostrando. Se você é servo de Deus, é serva de Deus, Deus fala com você. Deus mostra a verdade. E Ele mostrando a verdade, você não pode ficar enganado. Você não pode ficar enganado. Porque a verdade, ela vem do trono da graça. E a pessoa só é verdadeira perante a Deus se ele tiver com a lâmpada acesa, que é o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é tão lindo. Ele é tão lindo e tão brilhoso. É um brilho intenso. Muito mais que o sol. Que quando você está cheio, alguém passa por você e diz: aquele homem é cristão, aquela mulher é cristã. Só de olhar para você já sente. Deus olha e diz: é minha filha, é meu filho. O inimigo diz: aquele som de Deus, deixa lá. Não toca a luz de Deus. Porque se tocar no filho, na filha daquele homem, o negócio pega. E ai daquele que tocar na lâmpada do Senhor. Ai daqueles. Olha só. A igreja tem que aprender na vida, carregar uma reserva do poder de Deus, reserva do Espírito Santo, reserva do azeite. Não adianta eu estar aqui pregando e não ter uma reserva do azeite. Não adianta eu estar pregando palavra e não ter o Espírito Santo. Não vai entrar nunca. Não vai entrar nunca. Só entra a palavra de Deus se você estiver cheio do Espírito Santo. E se aquela pessoa também quiser ser cheia do Espírito Santo. Porque Deus não invade ninguém, a privacidade de ninguém. Deus diz assim: olha, eu não vou invadir. Porque Ele deu livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher entre o bem e entre o mal. E tem gente hoje escolhendo o mal. Tem gente hoje que está na igreja, mas amanhã está numa roda de amigo vermelho. Tem gente hoje que está na igreja, o marido vai para o bar, ela vai atrás. Vou ficar aqui, aquela mulher não mexer nela. É assim mesmo. Eu vou ficar aqui porque aqui ninguém vai mexer nele. Olha só. Quando ela sai da presença de Deus, no lugar que Deus botou, que é para ela estar no joelho, em intercessão para o marido se redimir, e ela vai de encontro a ele que está no lugar onde estão os demônios, ela está fazendo o quê? Está indo para a roda dos encarnecedores. Ela está deixando de estar em Jesus para estar junto com os encarnecedores. E me diga uma coisa: como é que ela quer que o filho dela se converta? Como é que ela quer que o esposo, como é que ela quer que a família dela venha para Jesus? Se ela é das primeiras a dar lugar para falar, olha só o que aconteceu comigo. Eu estava em casa, agora, recente, meu irmão chegou lá, eu dei o grande livramento para ele. Meu irmão chegou lá e disse: olha, eu não tenho bar. Olhei para ele, eu não tenho vazio, está todo bonitinho. Eu olhei para ele e disse: ela quer me convidar para ir para o bar. Olhei para ele e disse: cara, filho, eu não tenho nada a ver porque você não gostou do bar. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer: Jesus te deu um livramento, quase você morre 3 vezes. Você estava no fundo do poço, Jesus lhe tirou. Você pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e disse: eu vou seguir ao Senhor. Foi 1 mês para a igreja até as coisas cessarem. Depois que as coisas cessou, ele jogou Jesus no outro lado. Depois que o vale, saiu do vale, estava ali passando por uma dor, aí deixou Jesus girar. Hoje ainda vem me chamar o varão de Deus para ir para o vazio dele. E Deus disse: aparta do meio da tua parentela. Aparta do meio da tua parentela. Como que eu vou me apartar? Não, Deus não está dizendo para eu deixar de orar pelos meus parentes. Deus está mandando eu orar cada dia pela minha parentela. Mas eu não posso estar junto com ele no lugar que ele está. Porque se Jesus chegar agora e me encontrar lá, eu fico. Eu não quero ficar. Eu quero até que Jesus leve ele, mas Jesus disse: ele não me quer. Tem gente que hoje ouve a palavra, mas não quer Jesus. Não quer não. Não quer não. Porque se quisesse andava reto. Se quisesse fazia o bem. Se quisesse tinha amor. Amor para com Deus e para com o seu próximo. É difícil. Hoje em dia você chega na igreja,
A igreja de Cristo é uma igreja que tem que estar todo mundo em comunhão, abraçando, sorridente, sabe? Mas hoje você encontra a igreja assim de cara fechada. Se levantou aqui, olhou para a fé, está do outro lado. Eu fico aqui vendo. É assim, está acontecendo na igreja. Sentou uma pessoa que não gostou, aí que eu vou no banheiro, não, que volta, senta lá atrás. Só para não sentar para nós. É sério mesmo que Deus está falando? Está aqui, né? Sentou aí. Você sentou, ela não gosta de você. Ela levanta e vai no banheiro para disfarçar. Vou no banheiro. Quando volta, ela vai para lá. Vou por aqui, senta aqui. É assim mesmo. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí está dizendo que essa pessoa quer Jesus? Como é que é Jesus? Como é que eu quero Jesus se estou bastando? Se não tem um amor com o meu próximo? Como é? Sendo uma pessoa que suja e junto de mim, eu levanto dentro da igreja. Eu abraço os mendigos. Sabe o que eu faço nas igrejas? Desde quando eu me converti lá, que sentava um mendigo fedorento, todo mundo passava na mão do mendigo e fazia assim, pessoalmente. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu ficava olhando. Era toque no dedo. Sabe o que eu fazia? Aí o barão, pega esse barão aqui. Vem cá. Olha o que eu fazia para poder mostrar. Ele está todo fedorento. Não é você, eu estou dizendo supondo. Está todo fedorento da rua. Chegou todo bebeiro, passou aquele tempo na rua, o mendigo. Aí os outros passam e tocam aqui na conta dele. Aí, Senhor, eu faço assim, ó. Abraço ele, abraço ele, abraço ele. Levante você. Sim, eu abraço ele, ele passou por você e tocou na ponta do dedo. Eu toco aqui, me enche daquele mau cheiro do mendigo e vou. Vem, abraça ele. Sinta o mendigo também. É assim que eu faço. Sabe para quê? Ele aprender a respeitar. Porque ele é um servo de Deus, está ali querendo se libertar. E tem gente que tem nojo por causa do cheiro. E já cheirou pior do que aquele mendigo. De onde foi que Deus tirou? Tem gente que não se enxerga de onde Deus tirou. E na hora que o mendigo quer fazer isso. E eu faço assim. Eu vou lá, abraço da bola dele. Vou passando em todos que tocou um dedinho no mendigo. Pra ele sentir o cheiro. Aí no outro dia eu vou lavar na rua. Porque o negócio aperta mesmo. Mas eu faço isso. Eu não tenho vergonha não. Faço assim mesmo. É assim que Deus quer que eu faça, eu faço. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Tem doutrina, tem palavra revelada. Nesta hora onde as roupas são cada vez maiores, olha só as provas também, onde as provas reais. Esta igreja, ela não dorme, mas descansa no Senhor. Eu dormia, mas o meu coração velava. Você pode dormir, seu coração está contrito com Deus. Seu coração está velando pela volta de Jesus. Aleluia! Você pode estar dormindo, mas seu coração está cheio do azeite. Está cheio da presença de Deus. É assim que Deus quer ver. É assim que Deus quer ver. Deus quer ver os vasos dele cheios. Dormindo e velando. O que é velar? É estar atento. Orar e vigiar. Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? É você estar vigiando para que a coisa do mal não entre. Para que aquelas coisas malditas não venham de encontro a ti e nem a mim. É orar e vigiar. E há daquele que não vigia. O Deus que não vigia, ele pode orar como for. Mas se ele não está vigiando. Eu lembro de uma vez, uma mulher ficou com inveja de mim. E aí ele fez assim, eu fiz um doce para você. Olha o inimigo, minha vizinha, eu fiz um doce para você, ela tinha uma inveja miserável. Aí eu disse, tudo bem, eu vou comer. Cheguei no banheiro, joguei o doce todo fora, lavei o copo dela e entreguei. Ela fez, peraí, tome água. Foi pegar água gelada para mim. A água eu disse, beba. Eu bebi a água estava pura, mas o doce tinha veneno. Aí eu disse, não, mas o veneno ela consegue correr todo, fica maluco. Mas quando eu peguei, eu me arrepiei todo e joguei no vaso. Ela ficou 15 dias perguntando, tu comeu aquele doce mesmo? Tu comeu aquele doce? Eu disse, comi. Tu comeu e comi, eu não era nem cristão. Mas o Senhor já velava por mim. Tu comeu e disse, comi. Ela ficou 15 dias
Quando ela não aguentou mais perguntar, cansou ela para perguntar. Mas ela queria me ver eu sair correndo. Eu não sei o fim dela, porque eu não fiquei lá para ver até o fim dela onde ia. Mas se eu tivesse hoje como eu estou hoje, Deus tinha feito um aperto dela tão grande que ela nem imagina. Se eu tivesse como eu estou hoje na presença de Deus, para a glória do Senhor, ela ia pagar um bom preço para o meu Deus. Ia pagar. Olha só, o Espírito Santo anuncia. Aí vem o noivo, é hora da saída, é hora de manter o nosso coração transbordante de bênção do Senhor, é hora da vigilância. Elas são as prudentes, entraram para as bodas e logo depois a insensata bateram a porta. Olha só, abre-nos. Nisso vemos uma coisa, que a salvação não é grito. Salvação não é grito. Ei, não, salvação não é isso não. Olha só, salvação não é grito. Não é argumento, porque ela argumentou, porque não tinha conseguido o azeite, não é argumento. Salvação não é assim não. Não é grito nem argumento, pois nada disso identificará diante de Deus, mas a luz da sua candeia é que vai te identificar você e Jesus. Aleluia, Deus. A luz que está dentro de você, o Espírito Santo, é que vai me identificar se você é de Deus ou não. Aleluia. Porque se você for de Deus, Deus vai me identificar. E o Espírito Santo vai afirmar, é de Deus. Aleluia. E se não for de Deus, vai dizer, não é de Deus. Mas como é que eu vou saber se eu sou de Deus? Tem uma coisa, uma diferença. Como é que eu vou saber se você é de Deus? Tem uma diferença. Eu vou buscar de Deus se é verdade ou não. Porque dentro da igreja tem muita ovelha disfarçada, muito lobo disfarçado de ovelha. Tem muito lobo encoberto dizendo que é ovelha, mas não é ovelha. Então, por quê? Eu tenho que ver de Deus se é verdade. As obras que está fazendo se é verdadeira, se está fazendo para o Pai, se está dando frutos, para ver se é de Jesus. Porque dentro da igreja tem gente que se esconde atrás da capa, miserável, e fica dizendo só de Deus, só de Jesus. Venha, 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 só de Jesus, só de Jesus. E não é nada de Jesus. Não é. Pode enganar o homem, a Deus ninguém engana, viu? A Deus não engana. O Senhor está revelando, eu estou falando, e vou falar o que vai revelar. É Ele que está mandando, eu vou fazer. E depois eu quero que faça a prova de Deus dessa palavra de hoje. Pode baixar o joelho e vamos fazer prova do que eu estou entregando aqui. É de Deus. Por quê? Na igreja, um dia é uma cara e um dia é outro. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Um dia está com a cara de ovelhinha santinha, no outro dia quer matar o irmão. E vem cá quer dizer que é ovelha. Que ovelha é essa? É ovelha com chifre de monte. Isso não é ovelha. Ovelha é mansa. Ovelha puxa, porque o bode que tem chifre, vai logo para matar, está de cabeçada. Se você encontrar uma ovelha, o pode logo mete e põe em você de qualquer jeito. Mas a ovelha, né? A ovelha sai todo o caminho. Você vê a mansidez. É assim. Então não adianta. Não adianta, porque dentro da igreja, Deus disse na palavra dele que existe o joio e o trigo. Existe joio e trigo dentro da igreja. O joio, Deus está vendo, está lapidando, e o trigo está encostando. Olha. O trigo é louco, o joio está assim querendo encostar. O trigo Deus vai lapidando, lapidando. E o joio vai encostando. Para atrapalhar o crescimento do trigo. E se não pegar aquele joio e não arrancar logo assim, olha, começar a arrancar e rolar e tudo, sai pra lá. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, o crente sai da igreja e começa, olha só o que Deus está me levando. Olha só para você ver que é de Deus. Dentro da vizinhança, deixa de falar da palavra, mas fala fofocar mais. Olha, tem um cristão que está ali, o vizinho está ali, nunca ouviu a palavra de Deus. E aí, como é que está aquela mulher? Chegou hoje, não sei o que, não sei o que.
só para fofocar. Glória a Deus. Só para fofocar. Larga até o feijão queimando na panela. Quando entra o arroz está queimando. Todo queimando. Mas tem que ficar fofocando. E assim mesmo. Você pode fazer prova do Senhor, porque o Senhor está falando. Tem gente que está na igreja, mas fica fofocando. Quando chega lá, aí a vizinha diz: tem um cheiro de arroz queimando aí, ó. Tem um cheiro de feijão queimando. Na sua cara, na minha não. Eu sou crente, mas na minha não vai queimar nada. É lá mesmo. É lá mesmo. Está queimando. Porque a língua maldita está ali, ó. Pá, 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 pá. E aí vem dizer: eu sou ovelha, sou serva do Senhor. E se alguém passar por alguma coisa, me respeite que eu sou cristão, rapaz. É? Você acabou de falar mal do irmão aqui, e me respeita. É assim mesmo. É assim mesmo. Se você passa, você vê. E tem uma coisa, meu Deus, só vai uma vez na igreja. Só vai uma vez na igreja. Quando chega, ela quer atenção só para ela. Eu quero só para mim. Hoje eu vou pregar, vou pegar a palavra aqui, ó. É só pra mim. Aqui eu prego, aqui eu louvo, aqui eu faço a minha atenção. E essa minha atenção agora vai para casa. Cuidado, viu? Cuidado que Jesus está voltando. E não vai deixar nada barato. Vai cobrar tudo. Todos os pecados têm suas consequências. Não pense que fazendo pecado Deus perdoa, mas a consequência tem. Todos os pecados. Porque muita coisa não acontece. Dentro da igreja hoje está difícil o cego ver. Está difícil. Está difícil acontecer um milagre. Por quê? Porque quando você está orando por uma pessoa aqui, pelo milagre dela, pode estar enferma, tem 2 vezes ali orando para dar certo. Mas se eu fizer e ela se curar, ela vai ficar. É a atenção da igreja. Segurou. Ei, para disso. Que quando Deus te usar e você curar, a glória é para Ele. Ai daquele que dizer que a glória é dele. Ela só levantou porque eu fui. Eu orei, botei a mão, você não foi nada. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, se não tivesse a mão de Jesus, ela não se curava. Ela não se levantava. E muitas vezes a gente acha que a gente faz tudo. Não fazemos nada. O crente não se manda, quem manda no crente é Deus. O vaso não se manda, quem manda no vaso é Deus. O vaso pode até estar como aquelas 5 noivas que não estava preparada, esperando o noivo. E às vezes o vaso está trincado, o vaso está rachado, o vaso está todo furadinho, todo o azeite que cai no vaso sai. Você sabe como é que olha só, Jesus está me levando no profundo agora. Olha só, sabe como é que o azeite sai do vaso? O Senhor vai falar agora. É quando quando ele enche o vaso está fazendo obra, o vaso está pegando, o vaso está fazendo o que Deus mandou. Mas de uma hora para outra, o vaso desvia. De uma hora para outra, enche no coração uma fofoca, uma raiva, alguma coisa que tira ele da presença de Deus. Aí o que é que o vaso faz? Fura, racha, trinca. E Jesus, pela sua graça e sua misericórdia, começa a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E começa a fazer. E deixa novinho. E o vaso já se sente bem de novo. Eita, já estou bem. Já estou dançando no espírito. Estou dançando, está gostoso. O espírito me tomou, estou caindo. Agora está bom. Toquei naquela pessoa, tudo está na maca. Fui eu, não foi você nada. Pare com isso. Pare com isso. Foi Jesus que estava em você. E o Espírito Santo. Não foi o homem. Não vem se vangloriar, não. Porque Jesus está trabalhando no vaso. Está trabalhando no vaso ainda. Olha só. Você quer ver uma coisa? Ah, meu Deus. Você quer ver uma coisa? Olha só, meu Jesus. Olha só. Olha o pecado pelos olhos. Pecado pelos olhos. Olha como o vaso se trinca pelos olhos. Ele vai passando.
Ele vai passando, é bem ele andando, a estrada é longa, é bem ele andando, e dá a volta, passa pela direita e vai. Daqui a pouco ele encontra uma mulher com shortinho. E ele está olhando, é bem ela. E ele olha para lá e seu irmão perto, não tem ninguém. É bem, quando ela passa, ele vira logo. Nossa, assim mesmo, ele vira logo e olha assim, aí olha, daqui a pouco vai de novo. Vai ver um rapaz na frente dele, ele passa a ser. Quando o rapaz passa, ele olha de novo. Olha o pecado entrando pelos olhos. A mesma coisa é a mulher. O cara veio todo malhadinho na academia, ó, todo tirado, não, mas ele está todo malhado. Ele vai cristão e vai à igreja. Vai ela. Hoje você, rapaz, você é sério. Olha. Quando ele passa na onda, a primeiro olho dele, quando ela vai, bate na frente. Tchum, aí fica ali todinho. Agora a Bíblia vai cair, ela segura. Jesus, quem misericórdia, Pai. Pecado entrou pelos olhos, porque não soube vigiar os olhos. Não soube. E está brincado. Porque os olhos estão vendo pecado. O desejo vem do olhar. Quando olha, deseja. Deseja mesmo. Tem cristão que faz o quê? Olha Jesus me levando. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá glória. Ele vai revelar agora. Olha só. Olha agora. Tem cristão entre mulher e homem que só pensa em fazer obra na praia. E o olho está ali, ó. E Deus está escrevendo tudo. É tudo. Meu Deus, eu não vou nem falar aqui. Eu não vou nem falar uma coisa aqui. Eu não vou nem falar. Não vou falar. Vou falar. Olha só. Se der glória, Deus vai revelar o profundo. Eu não tenho nem saber. Eu não vou passar para cada nenhuma. As cinco noivas, ela não estava vigilante. E por isso, quando o noivo chegou, não deixou ela entrar. Mas cinco entraram. 5 estavam totalmente ligadas. Mas tinha 5 que não queriam saber de nada. Olha só. Dentro da nossa casa, nós podemos ter, bispo, vai olhando o horário, pelo amor de Deus. Já? Então peraí, só vou entregar mais um pouquinho. Só um pouquinho, viu? Só um pouquinho de Deus agora. Agora vai ser um pouquinho, olha só. Sem brincadeira. Porque não adianta eu rir, não adianta eu querer brincar aqui, fazendo essa brincadeira aqui. Na verdade, é pura verdade. O que Deus está falando não é brincadeira. Você pode ver o rindo, você pode achar que é brincadeira, mas é Deus falando. É no trono da glória para a gente poder se consertar, para a gente poder ver a glória de Deus. Porque se eu estou brincando de rir, você ri, todo mundo ri, pode até achar que é uma causa de brincadeira, mas é a pura verdade. É através desse pecado que o crente não verá a Deus. É através desse pecado que as coisas ficam tudo ruim para o crente. É através desses pequenos detalhes que a pessoa não dá importância nenhuma, é que as coisas se complicam para o crente. E o crente tem que andar vigilante contra essas coisas. Esses são os pratos de Satanás, é o que o Senhor está mandando dizer. São pratos de Satanás que ele joga para o crente. E o crente tem que andar totalmente ligado contra esses pratos de Satanás. Porque a gente prega aqui para não ficar todo mundo naquela rotina. E quando você fica naquela rotina, o que acontece? Vai botar uma rotina. E diante da rotina que você fica, você não agrada a Deus. E toda coisa, se eu pregar aqui e
e não fizer com que você, pelo menos, desarme para não ter uma sondeira e tudo mais, eu tenho que estar levando para o lado do Espírito Santo, mas a sinceridade. A sinceridade é você começar a se policiar diante de Deus, começar a ver o que está fazendo, porque por causa de um pecadinho, não pense que vai passar despercebido para Jesus. O pecadinho é o mesmo pecado, pode ser desse tamanho, pode. Até no olhar, no pensar, no falar, no agir, nós pecamos a cada dia. E Deus manda que a gente se arrependa a cada dia. Por favor, se você tem um pecadinho desse, que se acha que é pequeno, se arrependa. Porque para Jesus é grande. É o mesmo tamanho do grande. Não muda nada. Todos os pecados é o mesmo preço para Jesus. Vai ser cobrado da mesma maneira. Então que nessa noite, eu vou entregar que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, nos abrir os nossos olhos, que Ele venha abrir todos os nossos olhos de entendimento, todos os nossos olhos, para que possamos estar sempre na presença de Deus, em discernimento, sabedoria, porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos andar no caminho reto com o Senhor. E que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de despertamento. Eu não estou aqui para me aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é a palavra dele, quem tem que aparecer é a revelação dele. E tudo é de Deus, e seja feita a vontade do Deus grande. Por isso eu te peço em nome de Jesus, aplauda ele, que é a ele toda honra e toda glória.